Abra sua Bíblia aí em Oséias. Oséias. Os primeiros profetas menores aí. Agora você vai pegar aí no texto de Oséias, no capítulo de número 6. Capítulo de número 6. Ou melhor, capítulo de número 4. Nós vamos ler aqui uma parte desse texto, até o versículo de número 7. Mas depois nós vamos focar mais aí em uma parte do texto apenas. A corrupção geral de Israel. Oséias 4. Diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra está de luto, e tudo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes, os quais acusa. Por isso, tropeçarás de dia, e o profeta contigo perecerá de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdotes, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Quanto mais estes se multiplicam, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. O verso 8 também, para a gente concluir. Alimenta-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Aleluia. Irmãos, eu creio que nós vamos dividir essa mensagem aqui em duas partes. Hoje, essa primeira parte, e no dia 31, na terça-feira, no culto da virada, nós vamos concluir então essa mensagem aqui, ok? Então, veja bem, o que o profeta está dizendo aqui? Como eu falei, nós lemos o texto todo, é certo, nós vamos falar um pouquinho do texto, mas eu quero focar mais com os irmãos nessa parte. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Eu já falei aqui na igreja que eu encontrei uma versão da Bíblia chamada versão fácil de ler. E às vezes ela é fácil mesmo. Olha como que está aqui, ó, na versão fácil de ler. Meu povo está sendo destruído porque não conhece a Deus. Parece que é bem mais fácil, né? Da gente pegar o texto assim e entender. Mas eu gostei dessa versão, algumas vezes eu gosto de comparar os textos nessa versão aí. Então, o meu povo está sendo destruído porque não conhece a Deus. Então, veja bem, um fato importante da gente entender aqui, antes mesmo de adentrarmos ao texto propriamente dito, é que o livro do profeta Oséias é um dos primeiros dos profetas menores, e a sua profecia estava sendo entregue ali em um período onde havia, digamos assim, muita prosperidade material. Era um período de bonança, havia prosperidade financeira, mas, no entanto, era um período também que havia uma maior decadência espiritual no meio do povo de Israel. No meio da nação do norte aqui, mais especificamente. Agora, eu não estou querendo dizer com isso que prosperidade financeira está automaticamente ligada à decadência espiritual. Era o que estava acontecendo aqui nos dias do profeta Oséias. Havia grande prosperidade financeira no meio do povo, mas havia também uma decadência espiritual muito grande. Mas não significa que uma coisa está totalmente ligada à outra. No entanto, é o que muitas vezes nós podemos ver, aquilo que está acontecendo aqui no texto, é o que nós muitas vezes podemos ver nos nossos dias hoje. Muitas vezes. A gente começa a observar e nós vamos perceber o seguinte, que quanto mais as pessoas se aproximam
por exemplo, da teologia da prosperidade, buscando bênçãos materiais, ou talvez aí, digamos, do neopentecostalismo, buscando poder, buscando sinais e prodígios. As pessoas são influenciadas, elas são influenciadas por um discurso pragmatista, por um discurso liberal, e cada vez mais elas vão se distanciando de Deus, ao invés de se aproximarem de Deus. Isso é uma realidade que nós vemos nos nossos dias hoje. Nós muitas vezes vemos por aí igrejas lotadas, templos cheios, mas está como nos dias do profeta Oséias. Falta o verdadeiro conhecimento de Deus. As pessoas estão buscando os bens materiais, as bênçãos materiais, mas não bênçãos espirituais. E aí então elas são envolvidas por esse pragmatismo, envolvidas aí por esse contexto de prosperidade, apenas material, e elas vão se distanciando de Deus aí. Agora, vocês mesmos é que vão perceber aí o grau de semelhança. Porque aqui nos dias do profeta Oséias, os reis, segundo o texto que você vai ler aqui, os reis eram assassinos, libertinos. Os sacerdotes estavam desviando o povo do verdadeiro culto ao Senhor. E aí você fica imaginando assim, como é que é nos nossos dias hoje? Como que tem acontecido nos nossos dias hoje? Existe alguma semelhança daquilo que estava acontecendo aqui nos dias do profeta Oséias? Nos dias em que Oséias entregava a sua profecia? Os sacerdotes estavam desviando o povo de Deus, ao invés de aproximar ao povo de Deus. Agora, por sua vez, a confissão do povo, a gente vai observar isso aqui no texto também, a confissão do povo também era um ritualismo formalizado por um arrependimento fingido. O povo chegava lá diante do altar com as suas ofertas e ofereciam ali as suas ofertas e faziam as suas orações, mas não havia um arrependimento sincero no coração. É isso que o profeta vai acusando aqui e trazendo essa mensagem de exortação para todo o povo de Israel. Havia muita prosperidade financeira, mas a decadência espiritual reinava também no meio do povo, porque Deus, a palavra de Deus, estava sendo esquecida aqui nesses dias. Não havia o conhecimento de Deus, não havia a busca de Deus. Então o profeta clama o quê? O meu povo, dizendo na pessoa de Deus, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Irmãos, diante de todo esse texto que nós lemos, ou diante de todo o livro do profeta Oséias, nós vemos várias advertências que nos chamam a atenção. Nós vimos aqui várias advertências que nos faz refletir sobre a nossa vida. Mas esse texto aqui, quando a gente olha para esse texto, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, esse texto vai nos chamar a uma reflexão profunda sobre a importância do conhecimento de Deus, através da sua palavra. O conhecimento de Deus para o povo de Deus. Esse texto nos chama a essa reflexão aqui. O conhecimento de Deus para o povo de Deus. Porque o profeta Oséias, ele estava vivendo aqui em um período de intensa idolatria, desobediência às leis de Deus. Se você observar o versículo de número 2, ele vai pintar um quadro aqui de anarquia total. Ele diz, nesse país há uma onda de maldições, enganos, assassinatos, roubos, adultérios. Um crime é cometido após o outro. Então, o povo estava totalmente desviado de Deus. Não faltava religiosidade, não faltava os sacerdotes, não faltava as ofertas, não faltava os cultos nos templos. Mas, no entanto, olha como que estava aí o quadro geral da nação. Uma onda de maldições, enganos, assassinatos, roubos, adultérios. Então pinta aqui um quadro de uma anarquia total, uma desordem total no meio do povo. E eles se afastavam dos caminhos do Senhor, buscando o quê? Satisfazer os seus desejos, os seus prazeres. Adoravam falsos deuses. Iam naqueles templos onde a adoração era a outros deuses, ao deus Baal. A verdade, a nação de Israel se afastou, o reino do norte se afastou dos caminhos do Senhor, estavam agora servindo a Baal, adorando a Baal, como quem fosse o Deus que davam todas as coisas. Agora, essa decadência espiritual aqui também levou à decadência moral no meio do povo. A decadência moral, e não só a decadência moral, mas também a decadência social. E culminou o quê? Na destruição do povo de Deus. Então, se eu voltasse agora e perguntasse a você aqui, nós falamos
A frase lá de Oséias, vou voltar aqui, essa frase aqui nos chama a reflexão da importância do conhecimento de Deus para o povo de Deus. E só o texto já nos diz ali qual que é a importância. Mas quando a gente pensa aqui em como que o povo estava vivendo naqueles dias, nessa decadência moral, espiritual, que o povo estava buscando a satisfação dos seus desejos, dos seus prazeres, adorando outros deuses, e que essa decadência espiritual, e moral e social traz consigo a destruição do povo. E aí, se eu perguntar de novo qual que é a importância do conhecimento de Deus, todo mundo sabe dizer. O conhecimento de Deus livra o seu povo, ou o povo de Deus, de ser destruído. O conhecimento de Deus vai livrar o seu povo de ser destruído. Por quê? Porque o povo é destruído por falta de conhecimento. E aí, muitas vezes, se você falar isso, para quem não entende a respeito da fé, para quem não tem um mínimo de conhecimento a respeito da fé, ele pode até citar isso aí para você, ó. Ah, mas só que hoje em dia, nós vivemos aí um avanço no conhecimento em todas as áreas, né? A tecnologia tem crescido aí em todos os setores da sociedade. A medicina tem avançado em estudos e tem combatido várias doenças. Nós vemos aí um crescimento das empresas no setor tecnológico. Então existe muito conhecimento, a inteligência artificial agora é a moda, né? A inteligência artificial, e aí se a gente pensar aqui nesse tema artificial, muita coisa tem se tornado artificial. E até mesmo o povo de Deus. Se a gente pegar esse tema aqui, esse termo artificial, e usar de uma maneira genérica, a gente pode dizer assim, ó, amizade artificial. Tem ou não? É o que mais tem, né? Quantos amigos você tem lá no Facebook? 5 mil no meu tem lá. Nem cabe mais, porque já disse que não tem, já estourou o limite. Tem gente que eu nem conheço. Tudo artificial. Amor artificial. Tem. Se a gente usar esse termo de uma maneira genérica, nós vamos falar de muita coisa. E aí, quando a gente traz para esse contexto da fé, até aplicando aqui a esse contexto do que o profeta Oséias estava dizendo, nós vamos poder dizer o seguinte, arrependimento artificial. Conhecimento artificial. Ou quando muito a gente puder melhorar esse termo aqui, a gente pode dizer assim, conhecimento intelectual. Mas o conhecimento que o profeta está falando aqui não é o conhecimento intelectual. Não é esse tipo de conhecimento aí da tecnologia, do crescimento da ciência. O conhecimento que o profeta está falando aqui é o conhecimento de Deus, da sua vontade, dos seus caminhos. O conhecimento que o profeta está dizendo aqui, que está faltando e que por causa da falta desse conhecimento, o povo está sendo destruído, é o conhecimento de Deus. Conhecimento espiritual. É o entendimento profundo da verdade revelada nas Escrituras. Se não tiver esse conhecimento, então o povo de Deus corre o risco, de fato, de ser destruído, massacrado. Agora, por que esse conhecimento de Deus? Por que esse conhecimento de Deus é de extrema importância para o povo de Deus? Você faz alguma ideia? Além dessa que a gente falou, né? Que o povo vai ser destruído porque falta conhecimento. Mas por que esse conhecimento de Deus é de extrema importância? Primeiro nós vamos falar aqui o que acontece com a falta de conhecimento de Deus. Então, por que esse conhecimento é de extrema importância para o povo de Deus? Então, você pode dizer assim, por que esse conhecimento de Deus é importante para mim? Por que é importante eu conhecer ou eu ter esse conhecimento de Deus que o profeta Oséias está falando aqui? Porque a falta do conhecimento de Deus leva à desobediência. A falta do conhecimento de Deus leva à desobediência. E a gente pode acrescentar aí e a apostasia da fé. A falta do conhecimento leva a isso. A falta do conhecimento de Deus, a gente pode dizer assim, leva à ignorância espiritual. Ignorância espiritual. E aí essa ignorância espiritual vai levar as pessoas a se afastarem cada vez mais dos caminhos de Deus e cometerem pecados como se isso fosse normal. Viu por que o povo é destruído quando falta o conhecimento de Deus? Porque aí as coisas começam a acontecer e a gente acha que está tudo normal, que é assim mesmo. Ah, é porque nós estamos no século 21. Então as coisas funcionam assim mesmo. Não, na verdade está faltando o conhecimento de Deus, através da palavra de Deus. E é por isso que o povo é destruído quando falta o conhecimento de Deus. Porque
A falta do conhecimento de Deus leva à desobediência, à apostasia. Irmãos, desde a época de Jeroboão I, só para você entender um pouquinho do contexto aqui do que Oséias está vivendo. Então, nós vamos falar 200 anos antes. Desde a época de Jeroboão I, quando as 12 tribos de Israel foram divididas. E então, essas 10 tribos, sob a liderança de Jeroboão, se dividiu e formaram o Reino do Norte. O que eles fizeram? Jeroboão, agindo de esperteza, de sabedoria humana, ele disse assim: ao invés de deixar o povo ir a Jerusalém adorar e ter contato com Roboão, filho de Salomão, e serem convencidos a retornarem para lá, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos construir os nossos altares aqui e o povo vai adorar aqui mesmo. E ao invés de fazer segundo os preceitos da lei de Deus, eles fizeram da maneira deles. Instituiu novos sacerdotes, e esses sacerdotes fizeram o quê? Ensinaram o povo um culto diferente daquilo que era estabelecido como os princípios da palavra. E eles começaram a adorar de outra forma. E agora, 200 anos depois, quando o profeta Oséias está ali falando a sua profecia, profetizando no meio do povo, já é no reinado de Jeroboão II. Mas o povo ainda continuava distante dos caminhos do Senhor. Era um período de esfriamento do amor. Era um período de apostasia da fé. Israel abandonou o verdadeiro Deus para se curvar a Baal. A santidade foi substituída pela corrupção moral. Então esse era o estado que o povo se encontrava. Mas olha quando que isso começou. Uma desobediência há muito tempo atrás. E agora o povo ainda vive na ignorância espiritual, longe dos caminhos do Senhor. Essa ignorância espiritual, irmãos, tem consequências devastadoras para a vida do povo de Deus, para o servo de Deus. Um povo que rejeita o conhecimento de Deus está fadado à destruição. Um povo que rejeita o conhecimento de Deus é um povo que, segundo Oséias, está sendo destruído, pouco a pouco. A falta do conhecimento de Deus leva a essa corrupção moral e espiritual. E Oséias aqui no capítulo 4, o versículo 1 e 2, eu não coloquei o texto ali, acompanha aí na sua Bíblia. Olha o que ele vai dizer aí. Versículo 1 e 2, ele vai descrever aqui uma sociedade cheia de juramentos falsos, de mentiras, de assassinatos, de roubo, de adultério. Sem o conhecimento de Deus, as pessoas não têm uma base moral sólida. Não tem por que ter. Então, queridos, sem esse conhecimento de Deus, o povo de Deus é destruído. Agora, sabe o que é curioso a gente notar aqui nesse texto? É que essa decadência espiritual nos dias do profeta Oséias começou aonde? Começou com quem? Com a liderança. Começou com a liderança. Se a gente fala de 200 anos atrás, começou com Jeroboão I, querendo impedir o povo de ir adorar o Senhor, criou seus próprios altares, levando o povo a fazer aquilo que era contrário à lei de Deus. Aí nós vamos pensar nos sacerdotes. O que os sacerdotes estavam fazendo? Eles estavam desviando o povo do caminho do Senhor. Então essa degradação moral aqui começou com a liderança. Os profetas, os sacerdotes deram exemplos vergonhosos, desviando o povo do caminho. Eles mesmos se esqueceram da lei de Deus. Veja aí, por exemplo, o versículo de número 7. Deixa eu ver se eu coloquei ali. Versículo 7. Vamos ler juntos esse verso aqui? Verso 7, vamos lá, todos juntos? Quanto mais estes se multiplicam, quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Aparentemente, a religiosidade estava bem. Aparentemente, com a religião, estava tudo bem. O número de sacerdotes estava aumentando. O número de sacerdotes, o número de pessoas que iam ao templo cresciam. O número de ofertas pelos pecados também aumentavam, eram mais abundantes. Aparentemente. Mas era tudo superficial ou artificial. Arrependimento artificial. Eles estavam se aprofundando aqui em uma religiosidade heterodoxa. Mas não havia, de fato, arrependimento no coração. Muito pelo contrário, cada vez mais eles se distanciavam da palavra de Deus e cometiam pecados e mais pecados contra Deus. Agora, isso vai abrir nossos olhos aqui para a gente entender uma coisa.
grandes igrejas ou mega igrejas, né, mega ajuntamentos, isso não significa vida piedosa. Só abre os nossos olhos, porque aparentemente estava tudo bem com a religião de Israel. O número de sacerdotes crescia, o número de ofertas cresciam, o número de pessoas indo ao templo crescia, mas, no entanto, havia uma decadência espiritual. Então, não significa que mega igrejas, mega ajuntamentos, isso não é sinônimo de crescimento espiritual, de maneira nenhuma. Não é sinônimo de vida piedosa. Religiosidade não é sinônimo de vida piedosa. Veja o que estava acontecendo aí, por exemplo, né? E aí você pode comparar com os nossos dias hoje, para ter uma ideia. O versículo de número 8. Alimentam-se do pecado do meu povo. O número de sacerdotes crescia. Mas o que estava acontecendo? Alimenta-se do pecado do meu povo e da maldade dele tem desejo ardente. Quanto mais o povo cometia pecado, mais ofertas eles traziam diante do altar. E aí, quem é que se beneficiava com essas ofertas? Os sacerdotes. Então, pensa bem, o que os sacerdotes faziam? Eles não ensinavam o povo os caminhos do Senhor, eles não repreendiam o povo por causa dos seus pecados, mas eles deixavam que o povo continuasse pecando, porque eles se beneficiavam das ofertas que o povo trazia. Então, alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele tem desejo ardente. Mas será que a culpa aqui estava só nos sacerdotes? Não. Tem uma parcela de culpa também do povo. A culpa não estava só na liderança. O povo se enveredou pelo pecado. Eu creio que eu não coloquei ali o texto, porque é maior, versículos 11 até o versículo de número 13. Olha o que vai dizer aí. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá resposta. Porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Sacrificam sobre o cimo dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, dos chupos e dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Por isso, vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. O povo se enveredou por esse caminho de pecados. O povo perdeu a lucidez e entrou nesse caminho da sensualidade. E então não é apenas a liderança quem pecou, mas o povo também estava pecando. Isso tudo por quê? Pela falta do conhecimento de Deus. Como que é importante o conhecimento de Deus? Eu peguei aqui um comentário do reverendo Hernandes, e ele diz assim: a sensualidade atrai o vinho, e o vinho conduz à sensualidade. O casamento entre o álcool e o sexo dá à luz a ignorância. Irmãos, a idolatria tomou conta do povo e eles estavam acreditando na resposta desses ídolos que eles tinham. Eles estavam crendo nisso. Agora, por quê? Porque foram enganados, porque um espírito de prostituição, segundo Oséias aqui, os enganou. E mais uma vez o comentário do Hernandes diz assim: a corrupção do culto levou Israel ao abandono de Deus. Por se render ao misticismo idolátrico, caiu nas teias da mais grotesca apostasia. Então, queridos, como é importante o conhecimento de Deus para a vida do povo de Deus. Eu não vou prosseguir mais, eu quero concluir aqui, porque eu vou deixar essa parte aqui. Nós falamos, talvez aqui, em um tom negativo a respeito do conhecimento de Deus. Aquilo que traz de negatividade, a destruição do povo, a desobediência, a decadência moral e espiritual. Então, nós vamos parar aqui, porque depois nós vamos falar, agora, quais são os benefícios do conhecimento de Deus para a vida do povo. Como pode ser a nossa vida em 2025, desfrutando do conhecimento de Deus? Terça-feira nós vamos continuar a mensagem. Mas antes da gente parar aqui, eu quero só fazer mais algumas considerações, né? Muito bom. Então nós observamos o quê? A falta do conhecimento de Deus leva à desobediência, à corrupção moral e espiritual e, eventualmente, à destruição.
Perigosíssimo o povo de Deus não ter um conhecimento de Deus. Nos dias de Oséias aqui, então, havia muita prosperidade material, mas também havia decadência espiritual. E a liderança falhou em não ensinar o povo os caminhos do Senhor. É um dever, é uma responsabilidade dos líderes ensinar o povo os caminhos do Senhor. Então, hoje, o nosso desafio é o mesmo. São semelhantes aqui no tempo do profeta. Por quê? Porque nós temos aí o avanço tecnológico, o conhecimento intelectual, mas eles não substituem a necessidade do relacionamento profundo e verdadeiro com Deus. Esse conhecimento intelectual não substitui. E aí eu posso dizer até isso, o conhecimento intelectual da Bíblia não substitui um relacionamento pessoal com Deus. Você pode conhecer a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, mas você nunca deve pensar assim, num tom místico, dizendo: a Bíblia é viva e eficaz, e se eu ler a Bíblia, ela vai mudar minha vida. Tem muita gente que lê a Bíblia e não tem mudança nenhuma, não tem transformação nenhuma. Então só o conhecimento intelectual da Bíblia não vai fazer diferença. Nós precisamos buscar o relacionamento com Deus, proximidade com Deus, intimidade com Deus. É essencial a gente buscar aqui esse conhecimento espiritual genuíno, mas é essencial também a gente buscar uma vida de oração, de comunhão, de intimidade com Deus. E pegar aquilo que você conhece da Bíblia e aplica a você mesmo. Isso é difícil às vezes. A Bíblia diz que nós devemos amar uns aos outros. É muito fácil o pastor chegar aqui e falar assim: a Bíblia diz que vocês, os irmãos, devem amar uns aos outros. E eu? Então aplique esse conhecimento da Bíblia a você mesmo. A Bíblia diz que é pecado falar mal do irmão. Está vendo aí, seu Ricardo? Ainda bem que é o Ricardo, viu? Isso é para o Ricardo. É pecado falar mal do irmão. O Ricardo lá e o Ricardo aqui também. Aplique esse conhecimento da Bíblia a você mesmo. Quando você lê a Bíblia, que você encontrar alguma coisa assim, esse conhecimento de Deus, não pense na vida da outra pessoa, pense na sua vida. E aí esse conhecimento de Deus vai fazer uma grande diferença. Eu já estou dando spoiler da mensagem de terça-feira. Vamos lá. Então, é importante, irmãos, que a gente aprenda isso aqui. A falta do conhecimento de Deus leva à desobediência. E aí talvez, quem sabe, você pode pensar assim: meu Deus, por que eu não estou conseguindo obedecer o Senhor, a tua palavra? Porque está faltando o conhecimento de Deus, o relacionamento com Deus, a intimidade com Deus. E na terça-feira, então, nós vamos falar sobre isso aqui. Quais são os benefícios que esse conhecimento de Deus traz para a nossa vida?